Desde que o homem passou a contemplar a natureza e não soube explicar como aquilo que o cercava apareceu, nesse momento ele começou a inventar soluções para tudo aquilo que ele não tinha uma explicação. Os gregos, por exemplo, para cada fenômeno da natureza que eles não tinham explicação, eles atribuíam a um deus. Criaram inúmeros deuses, evidentemente. Agora, hoje eu estava vendo o conclave na televisão, a eleição de um novo Papa, aquela pompa toda, 133, se não me engano, bispos chaveados, como diz, conclave, com chave, para decidir quem seria o novo Papa. Claro que eles conseguiram eleger um novo Papa, tudo bem, faz parte do cerimonial, aquela pompa toda, aquele ritual todo. Mas o que impressiona é a quantidade de pessoas que estavam acompanhando isso. Eu, por exemplo, pela televisão, mas lá no Vaticano aquilo estava abarrotado de gente curioso para saber quem era o novo Papa, etc, etc. Agora, isso são crendices, são crenças, porque ninguém prova nada, absolutamente nada, ninguém prova a existência de Deus, de céu, inferno, essas coisas todas que o homem criou para que ficasse calmo, para que, acreditando em alguma coisa, ele parasse de pensar que era um ser finito, que depois da morte não ia ter nada, e não sei o que mais, etc. Então, criaram N número de explicações para o pós-morte. Claro que mais de 2 bilhões de pessoas acreditam que depois da morte o espírito, a alma vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o limbo, purgatório, lá sei eu. Mas a crendice que me deixa completamente atônito, como é que o ser humano acredita em coisas inverossímeis que não tem prova alguma. Eu, como cético que sou, eu acho que depois da morte nada mais existe. Tudo é cérebro, tudo é mente. Não existe nada fora disso. Eu tive um amigo que de repente ele começou a sentir dores de cabeça muito forte e foi diagnosticado com um aneurisma e ele foi fazer uma cirurgia para retirar esse aneurisma antes que ele arrebentasse e ele morresse. Mas a cirurgia foi, não sei se mal feita ou se era aquilo mesmo que aconteceu, não vai ao caso, mas ele ficou um ser completamente diferente do que era antes da cirurgia. Um homem culto, um homem esperto, um super-homem quase na profissão dele. Ficou um camarada que simplesmente não sabia coisa com coisa. De repente ele estava numa reunião, ele que engenheiro que era, e de repente estavam todo mundo falando e tal, e ele começava a contar os ladrilhos que tinha na parede, ou começava a contar o forro,
um ser completamente diferente do que era. Então, eu pergunto, mas e a alma desse cidadão? Ele teve um abalo cerebral, mas a alma dele continua a mesma. Por que ele ficou assim? Não sabia mais onde estava às vezes. Tinha uns relâmpagos assim que ele ficava meio doido e tal. Eu sinceramente não acredito. Para mim tudo é função cerebral. O nosso cérebro comanda o nosso corpo e tudo que acontece é motivado pelo nosso cérebro. Depois da morte do cérebro ou a sua avaria, não existe mais nada. Por isso eu acho que depois da morte não existe mais nada. Pense nisso.